pessoal, estamos mais uma vez aqui. Agora, nesse bloco, vamos tratar do seu resultado financeiro. E não tem problema se no bloco anterior você ficou com dúvidas em relação ao seu resultado econômico. Basta nos procurar nos nossos canais, nas redes sociais, mandar a sua dúvida que com certeza nós vamos responder. Bom, então seguindo para o tema de hoje, que é o resultado financeiro, né? Ou método de apuração financeira. Esse é o que dá a sensação para o empresário, para a empresa, na verdade, né? É esse financeiro que dá um termômetro, dizendo assim, que dá aquela sensação, pô, desculpa o português, tô na merda, tô trabalhando, tem dinheiro, né? Isso é o que a gente mais costuma ouvir aí dos nossos clientes. Essa é uma questão vinda sempre do caixa, né? E não do item que a gente tratou no módulo anterior, falando do resultado econômico. E por que isso acontece? Acontece porque é no financeiro que ele tem o dia a dia lá dele tá recebendo e ele está fazendo seus pagamentos. E é claro, se eu tenho um descasamento disso, e eu vou sentir aquela sensação de que estou vendendo o almoço para pagar a janta, estou vendendo o café da manhã para pagar o almoço, enfim, né? Aquela trabalho e não vejo dinheiro na conta. Isso pode estar sendo causado não porque você não tem um resultado como nós falamos no bloco anterior, mas sim por uma questão de uma necessidade de uma modelagem, fazer uma nova modelagem estratégica no seu caixa, né? Então, quando é que acontece? Quando eu estou visualizando lá que eu tenho rentabilidade no meu negócio, eu tenho um resultado econômico positivo e o meu caixa não me está correspondendo a isso. Como eu já citei no bloco anterior, pode estar na questão de uma inadimplência, por exemplo, ou na questão de você ter aí uma diferença muito grande nos seus prazos de pagamento com seus prazos de recebimento. Então, o que acontece? Como que eu preciso monitorar esse caixa? Como é que eu vou saber se eu preciso ou não de dinheiro no futuro? Ou eu estou com aquele sentimento que o meu dinheiro não tá conseguindo girar o meu negócio? Então, vamos entender um pouquinho a nossa primeira linha do fluxo de caixa, que são o quê? As nossas entradas. Uma vez que você tem aí, às vezes você não consegue nem trabalhar nessa regra, porque o que acontece? Você está inserido no mercado, onde a prática é 30, 60, 90, chega até às vezes em 12 vezes, como a gente vê em alguns mercados, como o mercado de imóveis, né, mercados de financiamento de equipamentos de informática. Então, quando a gente vai para alguns tickets maiores, geralmente o mercado nos exige uma condição de pagamento mais esticada, né? Com mais prazo para o nosso cliente, para que a gente consiga fazer a venda. Inclusive, tenho visto até umas práticas no mercado até em 18 vezes. Isso sacrifica com certeza o seu negócio. E antes de você tomar uma decisão dessa de ir para parcelamentos, né, para o seu cliente, você precisa ter a segurança que você tem condições de suportar um tipo desse de recebimento. Então, assim, se você não tem uma reserva de caixa, quando você olha lá o seu saldo, eu somo todos os saldos bancários, e o que eu tenho lá não suporta uma compra que eu tenho a necessidade para que não pare o meu giro, né, entre 30 e 60 dias de mercadoria, se esse valor não é o suficiente, eu não consigo fazer essa questão de esticar as parcelas para os meus clientes. Eu só vou conseguir isso se tiver, no caso, um aporte por conta dos sócios, ou eu for buscar um empréstimo, financiamento no mercado, né? Para que eu consiga fazer com que os meus recebíveis ali, a minha carteira, o meu dia a dia do que está entrando na minha conta, consiga pagar tudo aquilo que eu gerei de obrigações para gerar essa receita, né? Então, a gente vai agora para a segunda parte do fluxo de caixa, que é o que? As saídas, né? Então, dentro das saídas, a gente tem aí os tributos, né? Que é a primeira linha. Por a questão, você pode fazer uma modelagem de caixa que você pode já colocar o tributo ali na linha de receita e fica o líquido ali. Mas quando você está tratando isso num fluxo de caixa, pode gerar uma certa confusão, né? Porque você faz o pagamento da guia, enfim. Então, ele é da apuração sempre em relação ao mês anterior. Então, para que não tenha dúvida, se você pegar aí
né, todo o seu contas, tudo que você tem para pagar, o que vai aparecer lá? Vai aparecer exatamente a guia para pagar. Aí não tem o risco de você acabar modelando o seu caixa aí com a informação errada, tá? Então, eu começo sempre com a linha dos tributos, né, que é as guias que são geradas aí conforme o meu faturamento anterior para pagamento. A folha de pagamento, ela geralmente está aí, se eu fecho a folha entre o dia 1 ao dia 25, deve ser porque eu faço pagamento dia 30. Então, ela meio que fica ali no registro de competência e de financeiro muito próximo. Não é o mesmo, porque no regime de competência eu vou estar registrando as minhas provisões. As minhas provisões, elas não fazem saída de caixa no momento que eu estou gerando. Eu estou gerando um pagamento, uma obrigação para um pagamento futuro. Exemplo, 13º. 13º, economicamente, você vai fazer o quê? Você vai registrar em 12 meses. Ele vai pegar um 12avos em relação à folha daquele mês, a base de salário daquele mês, e vai fazendo as provisões. Quando chegar no mês de novembro e o mês de dezembro, eu vou fazer o quê? A quitação. Então, no meu econômico, eu amortizei essa despesa, eu reconheci no mês de fato que ela foi gerada, porque o mês trabalhado é que me dá o direito. Então, eu fui lá e reconheci. No meu financeiro, como é que eu vou enxergar isso? Eu vou enxergar isso somente no mês de novembro e no mês de dezembro. Então, quando o pessoal diz assim, olha, o meu resultado no final de ano é ruim porque eu tenho folha para pagar de 13º, isso é equivocado. O seu resultado não muda. O que vai mudar por conta do 13º é o seu fluxo de caixa, né? É uma saladinha, né? Mas a gente chega lá. Então, você vai ter essa saída, você vai ter essa necessidade de pagamento em novembro e dezembro. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a conta de férias. As férias eu posso ter o registro no econômico na despesa esse ano e efetivamente o meu caixa só vai sair no ano que vem, que é o ano onde o funcionário vai gozar as férias. Porque no econômico, lembrando, não tem como falar só do financeiro, gente, sem ficar voltando no econômico, tá? Então, no econômico, como é que eu registro isso? Eu trabalhei aquele mês, então eu tenho direito de 1/3 sobre o meu salário, que são as férias, né? Porque no mês que eu efetivamente pago as férias, eu não pago o salário. Então, o que eu tenho de despesa em relação a férias a maior é 1/3, porque a provisão de férias, na linha de férias que eu vou fazendo, ela vai equilibrando para dar a composição que seria o salário do mês, tá? Então, é esse o custo que de fato eu agrego a mais em relação à despesa com férias. Então, vamos supor que eu comecei no mês de fevereiro numa empresa, então vai começar o provisionamento até dezembro, que são despesas do exercício corrente, e vão ficar 2 meses para o ano que vem. E se eu tirar as minhas férias exatamente quando ela vencer, em fevereiro, aí eu terei a saída do caixa. O meu caixa não vai enxergar isso mensalmente, mas ele vai enxergar isso em fevereiro. Por isso que a gente fala da necessidade dessas contas que já são de fato, né, já são reconhecidas de fato, você já ir projetando no seu caixa para que você tenha a visão aí de como está girando essa sua necessidade de caixa futuro, tá? Então, ou eu posso, talvez, tirar essas férias no mês de dezembro ou no mês de janeiro do ano subsequente. Então, ou seja, tá todo o meu passivo lá, tá reconhecido, tá no meu resultado já, e aí eu só vou gozar dessas férias depois, um outro período, que é aonde o meu caixa vai sentir. Eu estou falando essa questão de férias porque alguns mercados, né, que funcionam por questões de sazonalidade, né, até por uma questão de mercado aí, de atendimento aos clientes, eles fazem essa parada de dezembro, por exemplo, até a primeira, segunda semana de janeiro, porque nos demais não tem uma condição de parar, né, ali a comercialização, parar de rodar o negócio, e aí chega janeiro, período cruel, né, porque o empresário vai lá, paga o 13º, e aí acaba tendo uma concentração de férias também nesse período,
né? E aí ele fala, nossa, meu resultado acabou com o meu resultado porque eu não tive como lucro do meu negócio, porque eu tive que pagar férias e 13º. Quando, na verdade, não é que diminuiu o resultado. Na verdade, ele tirou, né, teve que usar, na verdade, a reserva dele ali de caixa, zerar o caixa dele para ele assumir aquela obrigação. Mas se ele estiver fazendo as provisões, né, nas datas, né, programadas, aí ele não vai ter essa surpresa, meu caixa acabou ficando negativa e eu tive que buscar recurso fora, ou tive que deixar de fazer o pagamento de alguma conta, né? Bom, então a gente já falou da linha dos impostos, que a gente sabe que no econômico fica ali registrado o meu imposto sobre o mês de janeiro, faturamento de janeiro, ele registra em janeiro. No meu caixa vai aparecer isso só, por exemplo, em fevereiro. A minha folha de pagamento, que ali é o líquido, é o que eu estou fazendo de pagamento para o meu funcionário, mas ali não é o custo real que eu tenho com o meu funcionário. Meu custo real com o funcionário está registrado no meu econômico, né? E daí a gente vai para onde? Para a parte de compras, né? Para quem trabalha com matéria-prima ou com semi-acabado ou somente revenda. Nesse caso, vai acontecer no econômico uma movimentação que toda a entrada desse material, quando se trata de produto para revenda ou para industrialização, ele vai para a conta de estoque e depois ele baixa aí conforme venda para a conta de resultado. E aí você tem lá um resultado econômico que está movimentando sobre tudo que você recebeu e tudo que você gastou, certo? Como foi explicado no bloco anterior, naquele período. E no seu caixa, como é que você vai sentir isso? Se você faz compra com seus fornecedores há 30 dias, né? Então, se eu fizer uma alta compra, olha, tem uma promoção, vou aproveitar, né? Porque eu estou vendo dinheiro lá no meu caixa, então eu vou aproveitar esse preço, vou ter um ganho e vou fazer o pagamento, vou fazer uma compra aí para fazer um giro para 2, 3 meses. Ou posso fazer isso? Antes de consultar o meu econômico e verificar o meu saldo em caixa, eu posso estar comprometendo sim a operação futura da minha empresa. Por quê? A partir do momento que eu fiz uma compra para 3, 6 meses, que essa compra, o valor dela corresponde ao meu econômico, o resultado que eu tenho lá, praticamente 0 a 0, significa que eu vou passar sim por um aperto de caixa, porque a gente não tem exatamente aí casada a questão de 30, 60, 90 dias. Por isso eu reforço novamente, é importante que as provisões futuras estejam no caixa conforme foi registrado no econômico, tá? Quando eu falo conforme foi registrado no econômico, é tudo que eu já reconheci no meu econômico significa que eu tenho que pagar. Então, no meu caixa, eu vou estar lá registrando. Se eu tenho uma parcela para o mês, exemplo, de março, uma parcela para o mês de abril, de maio, no meu caixa tem que estar ali. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ir pegar essa negociação, simular dentro do seu caixa e ver se você vai ter condições de pagamento. Por quê? Porque você pode entrar num cheque especial. Você pode entrar numa conta, né, de giro de capital. E aí o que vai acontecer? Você vai agregar um custo aí na sua movimentação que pode ser menor ou maior do que o custo que você teve no ganho dessa operação. No caso, se você utilizar de dinheiro, por exemplo, de um cheque especial, com certeza o percentual ficará praticamente o dobro do que você conseguiu numa redução de custo com essa negociação. Então fique atento, porque às vezes você acha que está fazendo uma operação que vai trazer ganhos para sua empresa e na verdade só vai te acumular dor de cabeça. E para você não ficar com essa dor de cabeça, o que você vai fazer? Você vai escrever as suas dúvidas, comentários aqui no nosso canal para que a gente possa retornar com você com aquele remedinho da solução perfeita. Até o próximo vídeo.